Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito de população, tá? Algo muito relacionado a gente, né? Ao povo em si. Então a gente vai ter algumas características, a gente vai ter como que algumas populações são maiores do que as outras, o porquê, qual é o processo que faz com que ocorra essa maior população com relação à menor, tá? Então a gente vai ter diversas características hoje. Bom, distribuição populacional, né? Como a gente sabe que a gente tem os continentes, né? Então a população é distribuída através desses continentes e depois a gente tem os países, né? Então a gente tem diversas camadas até chegar num povo. Então a gente tem uma distribuição muito desigual se a gente for parar para pensar, tá? Principalmente quando a gente fala com relação à China, quando a gente fala com relação à Índia, né? Que a gente tem uma população muito grande, né? Então a gente tem uma distribuição acaba sendo desigual no mundo inteiro e a gente vai ver que esse problema não é só no mundo, mas também em cada parte do continente a gente tem um determinado problema, tá? O Brasil é um país populoso ou povoado, tá? Esse termo populoso ou povoado tem uma diferenciação que algumas pessoas podem não saber, tá? E a gente vai saber a característica de cada um desse termo, tá? Quinto maior país do mundo, extensão territorial, né? Então o Brasil ele é muito grande, mesmo que com relação a alguns outros países ele pareça menor, mas em extensão territorial, né? O país brasileiro, né? No caso a gente, é o quinto maior país do mundo, então a gente tem uma extensão territorial muito grande, tá? A gente tem mais de 200 milhões de pessoas, isso é crescendo ao longo de cada minuto, ao longo de cada ano, tá? Porém, a gente tem uma distribuição desigual no próprio Brasil, né? Eu coloquei uma balança aí, desse primeiro lado aqui da imagem, a gente tem o Rio de Janeiro, né? Ali a imagem do Cristo Redentor, e do outro lado a gente tem o Mato Grosso, tá? A gente tem esses dois locais, porém a gente tem no Rio de Janeiro uma concentração de pessoas muito grande com relação ao Mato Grosso, tá? Eles têm uma extensão territorial não tão distinta uma da outra, tá? Mas a gente tem uma concentração muito grande na parte do Rio de Janeiro, a gente vai saber o porquê, tá? Bom, a definição de cada uma, né, de populoso e povoado. A gente tem uma diferença um pouco notória quando a gente começa a falar, mas para muitas pessoas pode não ser muito comum, tá? Populoso, né, está relacionado à população absoluta, ou seja, número total de habitantes de um lugar. Esse lugar, no caso, o país, uma cidade, etc. Já o povoado está relacionado, né, à população relativa, ou seja, a relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada, tá? Então, populoso, um local populoso, né, é relacionado àquela população absoluta, todos os habitantes que estão naquele lugar, tá? Povoado já quer dizer com relação a essa população que está nesse local com a área em que ela está inserida, tá? Essa relação da população com a área é chamada de densidade demográfica, ao qual é calculada pela divisão da população absoluta sobre a extensão territorial. Então, essa palavra densidade demográfica, né, é essa relação que a gente faz com a população, né, e a área daquele local, tá? Essa relação de uma com a outra é chamada de densidade demográfica. Aí, se vocês puderem ver no slide, a gente tem o cálculo, né, dessa densidade demográfica. A gente pega toda a população, né, e divide pela extensão territorial daquela área, tá? E esse resultado, né, dessa densidade demográfica, a unidade, né, é feita através de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? A gente tem os fatores, né, que fazem com que a gente tenha essa distribuição populacional. Eu citei 4 aqui, mas a gente tem outros diversos fatores, mas esses são os que mais aparecem, né, estão mais em evidência. Os ambientais, né, porque a gente tem, por conta de diversos problemas ou até mesmo fatores naturais, a gente tem climas um pouco mais quente, um pouco mais frio, né? Tem uma determinada região onde a gente tem um solo bom para a gente ter uma vegetação, tem um solo ruim, onde a gente não consegue ter uma agricultura muito boa. Então, todos esses fatores com relação ao ambiente
a relação com o relevo também, fazem com que a gente tenha uma distribuição populacional bem diferente uma da outra, tá? Temos os fatores históricos, né? Com essa relação, a gente pode falar das guerras, principalmente, porque faz com que um local, né, que seja muito debatido, né, feito guerras naquele local, a gente tem um local com menos população do que algo mais tranquilo, né? Um local onde a gente tenha uma tranquilidade, a gente não tenha tantos conflitos assim. A parte demográfica, né, onde a gente tem determinado número de pessoas, né, o aumento de número de pessoas, tá bom? E a parte econômica, né, que é, digamos, a mais importante para a gente ter uma distribuição populacional. Lembra que naquela balança lá que a gente colocou entre Rio de Janeiro e Mato Grosso, né? A parte econômica do Rio de Janeiro, sem dúvida, é muito mais forte do que a parte de Mato Grosso, né? Então, a gente faz com que o Rio de Janeiro, que seja mais desenvolvido, né, daquela região, faça com que tenha uma distribuição populacional, né, maior do que o Mato Grosso, porque as pessoas acabam, né, indo para esses determinados locais mais desenvolvidos, a gente vai ver por diversos tipos de fatores, tá? Bom, teorias populacionais, né? Um tema muito recorrente quando a gente fala de população, tá? São diversas teorias, a gente destaca 3 aqui hoje, tá bom? Que são as principais, digamos assim, que a gente mais estuda, que a gente mais ouve falar, tá? Malthusiana, né? A gente tem como principal definição da teoria malthusiana, né, que a população cresceria de maneira descontrolada e isso ocasionaria uma insuficiência de alimentos, né? Ou seja, a população iria crescer e a demanda de comida não ia superar essa população. Então, a gente ia ter a escassez de alimentos, tá? A população casada mais tarde e prática da abstinência sexual. O que é isso? Para essa teoria, um jeito, né, de parar ou estabilizar esse problema seria a população se casar um pouco mais tarde, né, e a gente ter uma restrição da prática sexual, digamos assim, tá? Isso com métodos pode ser contraceptivos ou também da não prática 100% mesmo, tá? O avanço tecnológico e o aumento da produção alimentícia foi algo que derrubou, né, essa teoria, infelizmente ou não. Né? Com o avanço da tecnologia, a gente teve um aumento na produção de comida, né? Lá nos setores da agricultura e da parte da pecuária, de toda aquela parte onde vem os alimentos para a gente teve um avanço das máquinas, da tecnologia, do homem em si, então a gente acabou tendo uma produção maior com relação a que a gente tinha antes. Então isso acabou derrubando essa teoria, tá? A gente tem a teoria reformista, né? Que é outra teoria populacional, que fala que o problema não está relacionado diretamente no aumento da população, mas sim na apropriação e distribuição de recursos. O que é isso? Nessa teoria, ela é dita que o problema que a gente tem é com relação a distribuição de renda de cada um, né? Algumas pessoas têm muito, outros têm poucos, então a gente acaba tendo uma desigualdade na sociedade, né? Uma forma da gente tratar esse problema, né, ou diminuir esse problema, são as reformas sociais e econômicas que promovam o aumento da qualidade de vida e maior igualdade social e econômica, né? De uma certa forma, se a gente parar para pensar, não é uma teoria muito errada ou muito fora da caixa, porque realmente a gente tem uma distribuição de recursos e apropriação muito desigual, principalmente quando a gente fala com relação ao Brasil, né? Então, a gente, de fato, teria, com esse aumento da qualidade de vida e da igualdade social e econômica, a gente vai ter uma reforma social muito grande e isso vai melhorar, de fato, essa distribuição populacional, tá? E temos a teoria também neomalthusiana, né? Que fala com relação às taxas de natalidade, geram a escassez de investimentos, aumentam a pobreza e instabilidade política, tá? É uma teoria com relação às outras, né, um pouco mais avançada, né, que faz das taxas de natalidade, ela fala com respeito a isso, que a gente vai ver logo mais com respeito ao que seria essas taxas de natalidade, né, e o uso de métodos contraceptivos em grande escala nos países pobres, né, por conta do país não ter um desenvolvimento tão grande, principalmente quando a gente está falando aí de métodos contraceptivos, né, em relação à saúde, a gente acaba tendo
esse aval para a gente estar usando esses métodos, né, nesses países mais pobres, fazendo com que a gente diminua a população, tá? Ou reduza esse crescimento populacional. Bom, essa população em número de taxas, né? A gente falou de uma taxa agora há pouco na teoria neomalthusiana. Vamos explicar mais ou menos como estão essas taxas, né? Como são feitas a distribuição dessas taxas. A taxa de natalidade, né, fala a respeito do número de nascidos vivos dividido pelo número de habitantes, tá? Então, essa taxa a gente faz com relação aos números de pessoas que estão vivas, né, que são nascidos, né, que acabaram de nascer no caso, com o número de habitantes, né? Então, a gente faz esse cálculozinho e consegue a taxa de natalidade, tá? A taxa de mortalidade é o número de falecimentos dividido pelo número total de habitantes. Então, já seria o contrário. Seria o número de pessoas que morreram pelo número de pessoas que tem naquele local, tá? Para a gente ter uma taxa de mortalidade. Essas taxas podem ser positivas ou negativas, tá? Assim, a gente tem o crescimento vegetativo, né? Que é obtido através da seguinte fórmula, que seria o crescimento vegetativo, né, o CV aí, é igual à taxa de natalidade, o TN, menos a taxa de mortalidade. Então, a taxa de natalidade, né, que é aquela divisão das pessoas que nascem com o número total de habitantes, menos a taxa de mortalidade, que são as pessoas que morreram, né, dividido, né, no caso, pelo número de habitantes total daquela região, a gente pega esses dois números que vão aparecer, diminui, né? E a gente tem o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo a gente pode indicar quando uma população ela está crescendo de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, se a gente tiver uma taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade, a gente acaba tendo uma população que está sofrendo com algum tipo de problema, porque estão morrendo muitas pessoas e não estão nascendo tantas pessoas, tá? Em contrapartida, a gente também vai ter um problema se a gente tiver uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade muito baixa. Então, a população vai crescer, crescer, crescer. E aí pode sim, ou se o governo daquele local adaptar maneiras, ter alguns problemas, né? Como a gente falou de algumas teorias que falam que a escassez de comida iria chegar, né? Então, é um problema que um vai puxando o outro, né? Uma teoria vai se baseando um pouco na outra até chegar num resultado, tá? A aula de hoje é basicamente essa, que fala de população. A gente vai falando de outras definições e outras características ao longo dos dias, tá bom? Um forte abraço.